Tem momentos na vida que servem como um espelho que não reflete só a nossa imagem, mas a imagem do mundo em que a gente vive. E às vezes, o que a gente vê nesse espelho é desconfortável, é doloroso, mas é absolutamente necessário. A história que eu vou te contar hoje é sobre um desses momentos. É sobre um dia em que um dos homens mais famosos do planeta, Cristiano Ronaldo, foi despido de toda a sua fama, de todo o seu status, e se tornou apenas um rosto na multidão. Um rosto suspeito. Mas o mais impressionante não foi a humilhação que ele sofreu. Foi o silêncio com que ele respondeu. Um silêncio que, no final das contas, gritou mais alto do que qualquer protesto e fez o mundo inteiro parar para refletir. Tudo começa em um aeroporto internacional anônimo, daqueles que são tão grandes e impessoais que poderiam estar em qualquer lugar do mundo. O ar é estéril, com aquele cheiro de plástico e café requentado. As luzes brancas e frias parecem nunca se apagar. E o som constante é um murmúrio de rodinhas de malas no chão polido, anúncios em vários idiomas e conversas apressadas de gente que só quer chegar ao seu destino. Nesse cenário, Cristiano Ronaldo era só mais um. Ele tinha chegado em um voo privado, sim, mas dispensou toda a comitiva, toda a parafernália que geralmente acompanha uma celebridade do seu calibre. Ele queria, talvez por algumas horas, a sensação de ser normal. Estava vestido de forma discreta, um casaco cinza simples, calça jeans, um boné de beisebol que escondia parte do seu rosto mundialmente conhecido e uma mochila nas costas. Nada de grife aparente, nada de ostentação. Ele só queria passar despercebido, como um viajante comum enfrentando a burocracia de uma viagem. Ele entrou na fila do raio-x como todo mundo. Pegou a bandeja de plástico cinza, colocou a mochila, o cinto, o relógio. O movimento era quase mecânico, o mesmo ritual de milhões de pessoas todos os dias. Mas foi ali, naquele momento de vulnerabilidade anônima, que o espelho começou a trincar. Do outro lado do detector, 2 funcionários da segurança do aeroporto o observavam. Um deles, mais velho, com um ar cansado de quem já viu de tudo, cochichou para o colega mais novo, um rapaz que parecia ansioso para provar seu valor. "Fica de olho naquele ali", disse o mais velho, com um movimento sutil de cabeça na direção de Cristiano. "De boné abaixado, quieto demais, pode ser problema." O mais novo assentiu, ajeitando a postura, o olhar subitamente mais afiado, mais desconfiado. Para eles, Cristiano não era um atleta tentando ter um momento de paz. Era um perfil. Um conjunto de estereótipos que acionavam um alarme invisível, treinado por protocolos e talvez por preconceitos que nem eles mesmos admitiriam ter. Cristiano passou pelo detector de metais. Nenhum alarme soou. Tudo em ordem. Ele pegou seus pertences na esteira, começando a se recompor, pronto para seguir para o portão de embarque. Mas o funcionário mais novo se aproximou, com uma expressão séria e impessoal. "Senhor, por favor, para o lado. Teremos que fazer uma verificação mais detalhada." A frase foi dita em um tom burocrático, mas carregava um peso. Cristiano olhou para ele, depois para a fila. Ninguém mais estava sendo parado. Pessoas de terno, rindo alto ao telefone, passavam direto. Famílias com crianças barulhentas seguiam seu caminho. Só ele. Ele franziu a testa, uma ponta de confusão misturada com um cansaço familiar. Ele sabia que seu rosto, mesmo sob o boné, poderia causar reações, mas aquilo era diferente. Não era um pedido de autógrafo, era uma ordem. Ele respirou fundo, tentando manter a calma que havia prometido a si mesmo. Assentiu com a cabeça, sem dizer uma palavra, e seguiu o funcionário para uma área de revista secundária, um espaço frio e isolado ao lado do fluxo principal de passageiros. O que era para ser uma passagem anônima estava prestes a se tornar um teste de resistência. E o mundo, sem saber, estava prestes a assistir. A área de revista era um cubículo de vidro fosco, projetado para dar uma falsa sensação de privacidade, enquanto, na verdade, expunha a pessoa a todos que passavam. Cristiano sentiu o ar ficar mais denso ali dentro. O barulho do aeroporto parecia distante, abafado. Agora, o som principal era o da sua própria respiração e o estalar das luvas de látex que o agente mais jovem calçava com uma lentidão deliberada, quase teatral. "Coloque a mochila na mesa, por favor",
disse o agente, sem olhá-lo nos olhos. O tratamento já não era senhor, era um comando. Cristiano obedeceu, colocando a mochila na bancada de metal fria. Ele sentia os olhares dos outros passageiros. Alguns curiosos, outros com um pingo de pena, mas a maioria com aquele alívio discreto de "ainda bem que não é comigo". É uma reação humana, quase instintiva, mas que naquele momento só servia para aumentar a sensação de isolamento. O agente abriu o zíper da mochila com um puxão brusco e começou a vasculhar. Não era uma revista, era uma violação. Ele tirava cada item e o inspecionava com uma desconfiança ofensiva. Um livro foi folheado página por página, como se pudesse esconder algo entre as palavras. Um par de fones de ouvido foi desenrolado e examinado minuciosamente. Um simples caderno de anotações foi aberto, e o agente passou os olhos pelas anotações pessoais de Cristiano, uma invasão silenciosa que doía mais do que qualquer toque. Cristiano observava tudo, o maxilar travado. Ele não estava com raiva, ainda não. Era uma sensação diferente, uma espécie de decepção profunda. Ele viajou o mundo todo, jogou nos estádios mais importantes, foi recebido por chefes de Estado, e ali, naquele momento, estava sendo tratado como um delinquente em potencial por causa de um boné e de uma vontade de não chamar atenção. A ironia era brutal. "Pode virar de frente para a parede e abrir os braços", ordenou o agente. A revista corporal começou. Mãos firmes, mas desrespeitosas, percorreram seu corpo, apalpando tornozelos, cintura, costas. Era um procedimento que ele via em filmes, geralmente reservado para criminosos, e a cada toque, a calma de Cristiano era testada. Foi nesse momento que ele decidiu falar. Com a voz baixa, mas firme, sem qualquer vestígio de arrogância, ele perguntou: "Isso é um procedimento padrão para todos os passageiros?" A pergunta pairou no ar por um segundo. O agente parou a revista, olhou para ele pelo reflexo do vidro e respondeu com frieza: "Estamos apenas fazendo o nosso trabalho, senhor." A palavra senhor voltou, mas agora soava oca, irônica. E para provar o ponto de Cristiano, naquele exato instante, dois homens de terno impecável, falando alto em inglês sobre o mercado de ações, passaram pela segurança principal. Eles nem sequer tiraram os paletós, apenas colocaram suas pastas de couro na esteira e seguiram em frente, com um aceno familiar para um dos seguranças. Cristiano viu, o agente viu que ele viu, e um silêncio constrangedor se instalou. A desigualdade estava ali, nua e crua, sob as luzes frias do aeroporto. O protocolo não era para todos, era seletivo, era baseado em aparência, em postura, em julgamentos feitos em uma fração de segundo. A calma de Cristiano começou a dar lugar a uma indignação fria e controlada. Ele não ia fazer um escândalo, não era seu estilo, mas também não ia aceitar aquilo passivamente. Ele percebeu que aquela situação tinha deixado de ser sobre ele. Era sobre algo muito maior. E como se o destino quisesse testar todos os seus limites, foi nesse exato momento que um terceiro agente se aproximou. Era o supervisor, um homem mais velho, com uma barriga proeminente e uma expressão de quem sente prazer no pequeno poder que tem. Ele olhou para Cristiano de cima a baixo, com um desprezo mal disfarçado, e seu olhar parou no relógio que estava na bandeja. Um relógio caro, sim, um presente que ele valorizava. O supervisor apontou para o relógio com o queixo e disse com a voz carregada de sarcasmo: "Você pode me mostrar de onde conseguiu esse relógio? Parece falsificado." Aquela foi a gota d'água, a humilhação final. Questionar sua integridade, sua honestidade, bem ali, na frente de todos. O espelho, que antes estava trincado, agora se partia em 1000 pedaços. Se essa história já está te fazendo pensar, se você já sentiu um nó na garganta com essa injustiça, imagina o que vem pela frente. Deixa um comentário aqui embaixo com a hashtag #respeito é para todos e continue assistindo, porque a resposta de Cristiano vai te surpreender ainda mais. O mundo pareceu ficar em câmera lenta. A acusação velada do supervisor, "parece falsificado", ecoou no cubículo de vidro muito mais alta do que o murmúrio do aeroporto. Não era mais sobre segurança, era sobre poder, sobre humilhar alguém que por algum motivo eles decidiram que merecia ser humilhado. Cristiano, que até então mantinha uma postura controlada,
sentiu uma onda de calor subir pelo corpo. Ele poderia ter reagido de 1000 maneiras, poderia ter gritado quem ele era, poderia ter ameaçado chamar seus advogados, poderia ter feito um escândalo que pararia o aeroporto, mas ele fez algo muito mais poderoso. Ele respirou fundo, 2 vezes, trazendo o foco de volta para o centro do seu ser. Ele ergueu o rosto e, pela primeira vez, olhou diretamente nos olhos do supervisor. Não com raiva, com uma clareza cortante. Seu olhar era tão intenso, tão cheio de uma dignidade inabalável, que o supervisor, acostumado a lidar com pessoas intimidadas, recuou um passo instintivamente. O silêncio se estendeu por 5 longos segundos. Cristiano não desviou o olhar. E então, ele falou. A voz não era alta, mas cada palavra pesava uma tonelada. Você sabe com quem está falando? Ele perguntou. A pergunta não foi arrogante, não foi uma carteirada. Foi um teste. Ele não estava perguntando se o supervisor o reconhecia como Cristiano Ronaldo, a celebridade. Ele estava perguntando algo mais profundo. Você está vendo o ser humano na sua frente, ou só o suspeito que você criou na sua cabeça? O supervisor, pego de surpresa pela calma dele, tentou recuperar a postura arrogante. Ele forçou um sorriso de escárnio e respondeu: sim, com alguém que será revistado como qualquer um. Foi a resposta que Cristiano precisava. A confirmação da hipocrisia. Ele lentamente se virou, pegou sua mochila da bancada, fechou o zíper com calma e pegou seu passaporte e seu relógio da bandeja. Cada movimento era deliberado, cheio de um significado silencioso. Ele não estava mais com pressa. Ele estava no controle. Ele se virou novamente para o supervisor, que agora parecia um pouco menos seguro de si, e fez a pergunta que selaria o destino daquele momento. Então, ele começou, fazendo uma pausa dramática enquanto apontava discretamente com a cabeça para os 2 executivos que agora compravam café a poucos metros dali. Por que não revistaram eles também? A pergunta foi como uma pedra jogada em um lago de águas paradas. As ondulações foram imediatas. O agente mais jovem engoliu em seco. O supervisor abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. A lógica era irrefutável, a injustiça era explícita. E foi nesse exato momento que, do outro lado do corredor, um jovem estudante chamado Lucas, que estava esperando seu voo, percebeu que algo histórico estava acontecendo. Ele tinha reconhecido Cristiano desde o início, mas ficou chocado ao ver como ele estava sendo tratado. Ele sentiu aquela mistura de medo e indignação. Não devo me meter, pensou. Mas isso está errado. Muito errado. Com as mãos trêmulas, ele pegou o celular. Discretamente, fingindo estar mandando uma mensagem, ele abriu a câmera e apertou o botão de gravar. Ele não sabia se teria coragem de postar, mas sentia que precisava registrar aquilo. A lente capturou a cena toda. Cristiano com sua calma desafiadora e os 3 agentes, agora em silêncio, sem saber como reagir, expostos em sua própria contradição. O clímax da humilhação tinha se transformado, silenciosamente, no início de uma revolução. Lucas parou de gravar quando Cristiano, sem dizer mais uma palavra, pegou suas coisas e começou a caminhar em direção ao portão de embarque, deixando para trás um rastro de constrangimento e uma verdade inconveniente que agora estava registrada em um arquivo de vídeo de 48 segundos. Lucas ficou ali, parado, o celular quente na mão, o coração batendo forte. Ele olhava para o arquivo de vídeo em sua tela e sentia o peso do que tinha em mãos. Não era só uma gravação, era uma prova. Era a materialização de uma injustiça que, na maioria das vezes, se dissipa no ar, sem testemunhas, sem registro. Ele ficou em conflito. Postar aquilo poderia trazer problemas. A segurança do aeroporto poderia implicar com ele. Mas e o silêncio? Ficar calado não o tornaria cúmplice daquela humilhação? Ele pensou no rosto de Cristiano, na dignidade com que ele enfrentou a situação, e pensou em todas as pessoas que não têm um rosto famoso, que não teriam a mesma força para se impor. A decisão foi tomada. Ele abriu o TikTok, escolheu o vídeo e, antes que pudesse pensar demais, escreveu uma legenda simples e direta. Cristiano Ronaldo tratado como suspeito no aeroporto, inacreditável. E adicionou 2 hashtags que vieram à sua mente na hora. Ronaldo injustiçado e respeito é para todos. Ele apertou publicar,
e o mundo digital fez o resto. Nas primeiras horas, o vídeo era apenas uma gota no oceano da internet. Mas então, algo aconteceu. Alguém com muitos seguidores viu, compartilhou. Depois outro, e mais outro. Em menos de 3 horas, o vídeo explodiu. A palavra inacreditável parecia ser o sentimento universal. A contagem de visualizações subia de forma exponencial. 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões. Em 10 horas já passava de 20 milhões de visualizações. Era como uma onda de choque digital se espalhando por todas as plataformas. Do TikTok para o Twitter, do Twitter para os grupos de WhatsApp, dos grupos para os portais de notícias. O nome de Cristiano Ronaldo estava nos trending topics mundiais, mas não por um gol ou um prêmio. Era por um motivo muito mais sombrio. A seção de comentários do vídeo de Lucas virou um fórum global. As opiniões, claro, eram divididas e revelavam muito sobre a sociedade. De um lado, a grande maioria expressava choque e solidariedade. Comentários como: "Se fazem isso com ele, que é o Cristiano Ronaldo, imagina o que não fazem comigo, um Zé Ninguém." Ou: "Agora eu entendi o que tanta gente fala sobre preconceito. Ver para crer. Força, Cris!" Eram mensagens de pessoas que, talvez pela primeira vez, conseguiam visualizar uma injustiça sistêmica através de uma figura que admiravam. A dor dele se tornou palpável para elas. Do outro lado, uma minoria barulhenta tentava deslegitimar o ocorrido. "Ah, mas ele é rico, não sofre de verdade." Ou: "Segurança tem que fazer o trabalho dela, não importa quem seja." Ou ainda: "Certeza que ele foi arrogante antes e o vídeo não mostra." Esses comentários revelavam a dificuldade que algumas pessoas têm em reconhecer o privilégio e em entender que dignidade não tem a ver com conta bancária. A viralização do vídeo colocou uma pressão imensa sobre a companhia aérea e a administração do aeroporto. Seus canais de redes sociais foram inundados com a hashtag "A respeito é para todos." O telefone do departamento de imprensa não parava de tocar. Jornalistas do mundo inteiro queriam uma declaração. O que tinha acontecido? Por que um dos maiores atletas do mundo foi tratado daquela forma? O silêncio das autoridades só aumentava a fúria do público. Aquele vídeo de 48 segundos, gravado discretamente por um estudante, tinha se tornado a peça central de uma crise de imagem global. E no meio de todo esse furacão, Cristiano Ronaldo permanecia em silêncio. Ele já tinha chegado ao seu destino, mas não postou nada, não atendeu a nenhuma ligação da imprensa. Ele deixou o vídeo falar por si. E esse silêncio, essa ausência de uma reação imediata, só amplificava a pergunta que todos estavam se fazendo: o que ele vai dizer? A pressão está aumentando e o mundo todo espera por uma resposta. O que você faria no lugar dele? Antes de descobrir o que ele fez, se você acredita que essa discussão é importante, faça mais do que só assistir. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa história. Vamos fazer essa mensagem chegar ainda mais longe. Enquanto o mundo digital fervia, Cristiano estava em um quarto de hotel, observando a tempestade à distância. Seu celular não parava de vibrar com notificações, mensagens de amigos, de sua equipe, de familiares preocupados. Assis, seu irmão e conselheiro, estava com ele, analisando a situação com uma calma estratégica. As opções sobre a mesa eram muitas. Eles poderiam emitir uma nota de repúdio agressiva. Poderiam iniciar um processo judicial milionário contra o aeroporto, o que certamente ganhariam. Cristiano poderia ir ao programa de entrevistas de maior audiência do mundo e contar sua versão, expondo os agentes e a instituição. Qualquer uma dessas ações geraria manchetes por semanas, seria uma vingança servida em prato cheio, e para muitos seria uma resposta justa. Mas Cristiano balançava a cabeça. "Não é sobre isso, Assis," ele dizia. "Se eu fizer isso, a história vira sobre mim, sobre o Cristiano Ronaldo rico e famoso se vingando, e a gente perde o ponto principal." Ele passou horas em silêncio, andando de um lado para o outro no quarto. Ele lembrava do olhar do supervisor, da frieza do agente mais jovem, do constrangimento, da sensação de ser diminuído.
mas lembrava também dos rostos dos outros passageiros, dos executivos que passaram direto. Ele entendeu que sua experiência, por mais pessoal e dolorosa que tenha sido, era um sintoma de uma doença maior, uma doença social feita de preconceito, de abuso de poder e de julgamentos baseados em aparências. E para tratar uma doença assim, o remédio não podia ser o ódio, tinha que ser a consciência. Eu não quero destruir a vida daqueles homens, ele disse ao irmão. Eu quero que eles, e todo mundo que pensa como eles, entendam. Só isso. Foi então que ele decidiu como responderia. Não seria com um vídeo, nem com uma entrevista. Seria com palavras. Poucas, mas precisas. Palavras que não atacassem, mas que construíssem uma ponte. Ele sentou, pegou um bloco de notas do hotel e começou a escrever. Rabiscou várias frases, riscou, reescreveu. Ele buscava a essência, a verdade mais pura daquela experiência. Depois de quase 1 hora, ele chegou à versão final, um texto curto, com menos de 30 palavras. Ele mostrou para o Assis, que leu, releu e assentiu com os olhos marejados. É isso, disse o irmão, é perfeito. Cristiano abriu seu perfil oficial nas redes sociais, que tinha centenas de milhões de seguidores esperando por uma palavra sua. Ele ignorou todas as menções e criou uma nova publicação. Fundo preto, letras brancas. Simples, direto, e publicou. A nota dizia: Eu não sou melhor do que ninguém, mas também não sou menor. Ser tratado com respeito não é um privilégio, é um direito, para mim, para você, para todos. O efeito foi imediato e avassalador. Em questão de minutos, a publicação teve milhões de curtidas e compartilhamentos, mas o mais importante não eram os números, era o impacto da mensagem. A frase "respeito não é privilégio, é direito" se tornou um mantra. Virou um grito de guerra silencioso. Pessoas comuns começaram a usar a frase em seus perfis. Escolas no Brasil, em Portugal, na Inglaterra, começaram a imprimir a imagem e a colocá-la em murais para discutir o tema com os alunos. Grupos de ativistas criaram camisetas com a frase para usar em protestos. Jornalistas e apresentadores de TV no mundo inteiro citavam a declaração, elogiando a elegância e a profundidade da resposta. A simplicidade daquelas palavras tinha desarmado todo o debate sobre se ele era rico ou pobre, famoso ou anônimo. Ele tinha elevado a discussão para um plano universal, o da dignidade humana. E diante daquela onda de apoio massivo e da repercussão global de sua resposta, a companhia aérea e o aeroporto não tiveram outra escolha. Pela primeira vez na história da empresa, eles emitiram um pedido de desculpas público, direto e sem rodeios, admitindo o tratamento inaceitável e discriminatório e prometendo uma revisão completa de seus protocolos de segurança. A resposta de Cristiano não apenas tinha vencido a batalha da opinião pública, ela tinha forçado uma mudança institucional. E ele fez tudo isso sem levantar a voz. A declaração de Cristiano foi o estopim para uma conversa global que ninguém esperava. O caso deixou de ser uma fofoca de celebridade e se tornou um estudo de caso sobre preconceito na sociedade moderna. Nos Estados Unidos, os talk shows mais famosos, que normalmente discutem política e entretenimento, dedicaram blocos inteiros para debater o incidente. Analistas, psicólogos e ativistas de direitos civis foram convidados para discutir o que eles chamaram de o viés da aparência. Como um boné e uma postura discreta podem transformar um ícone global em um suspeito. Uma apresentadora famosa encerrou seu programa com uma reflexão poderosa. O que aconteceu com Cristiano Ronaldo foi um espelho. Ele foi forçado a se olhar em um espelho distorcido que o via como uma ameaça. Mas agora, somos nós que temos que nos enxergar nesse espelho e perguntar: que tipo de julgamentos eu faço todos os dias sem nem perceber? A discussão chegou a níveis institucionais. Em escolas secundárias na Europa, professores usaram o vídeo e a declaração de Cristiano para iniciar rodas de conversa sobre temas como racismo institucional, privilégio e a importância da empatia. Os alunos debatiam com uma paixão surpreendente, porque pela primeira vez tinham um exemplo concreto e moderno que todos conheciam. A história transcendia barreiras culturais e linguísticas.
Até mesmo um porta-voz da ONU, durante uma coletiva de imprensa sobre direitos humanos, comentou o caso, afirmando: quando o preconceito atinge os famosos e os privilegiados, ele não prova que todos são iguais perante a injustiça. Ele revela de forma inegável o que os invisíveis, os sem voz, vivem todos os dias longe das câmeras. A fala repercutiu mundialmente, dando ainda mais peso à discussão. E Cristiano? No meio de todo esse debate global que ele mesmo iniciou, ele escolheu o silêncio novamente. Ele recusou todos os convites para entrevistas. Agradeceu o apoio, mas não quis se tornar o rosto de um movimento. Ele entendia que a força da mensagem estava justamente em sua universalidade e não em sua figura. Dias depois, quando a poeira começava a baixar, ele fez uma única e última postagem sobre o assunto. Não era um texto, nem um vídeo dele falando, era apenas uma foto, tirada por ele mesmo, da sua perspectiva. A imagem mostrava seus pés com tênis simples, e à frente, o chão de um portão de embarque de aeroporto. Uma imagem banal, de um passageiro esperando seu voo. A legenda era tão simples e profunda quanto sua primeira declaração. Respeito não se mede por aparência, se pratica. E foi isso. O mundo entendeu o recado. Não era sobre fama, não era sobre dinheiro, era sobre humanidade. O impacto daquele dia, no entanto, foi muito além das redes sociais. Motivado pela repercussão, o governo de 3 países anunciou uma revisão oficial dos protocolos de segurança em seus aeroportos, com o objetivo de criar um treinamento mais focado em direitos humanos e menos em perfis baseados em estereótipos. A mudança, que ativistas pediam há anos, aconteceu em questão de meses. E Cristiano, longe dos holofotes, fez sua jogada final. Ele, através de sua fundação, fez uma doação substancial e anônima para uma ONG internacional que oferece apoio jurídico e psicológico para vítimas de preconceito e abuso de autoridade em espaços públicos. Ele não divulgou, mas um jornalista investigativo descobriu a doação semanas depois. Quando finalmente foi perguntado sobre o assunto em um evento esportivo, e um repórter insistiu se toda a dor de cabeça, a exposição e a humilhação tinham valido a pena, Cristiano olhou para ele, deu um sorriso discreto e respondeu com uma única frase que fechou essa história com chave de ouro. Valeu. Porque um mundo melhor começa onde termina o silêncio. E você? O que essa história despertou em você? Se você também acredita que o respeito deve ser praticado todos os dias, em todos os lugares, mostre isso. Deixe seu comentário final aqui embaixo. Respeito é para todos. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam refletir sobre isso. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque histórias que despertam a consciência são o que nos movem a continuar. Muito obrigado por assistir e fazer parte dessa conversa. Gente, vamos respirar fundo por um instante. Depois de acompanhar essa jornada do Cristiano, o que fica? Sabe aquele nó na garganta? Aquela mistura de revolta, tristeza, mas também uma pontinha de esperança? É exatamente sobre isso que a gente precisa conversar agora. Porque essa história, no fundo, não é sobre o Cristiano Ronaldo. Ele foi só o catalisador. Essa história é sobre nós. É um espelho gigante que foi colocado na nossa frente, e a imagem que ele reflete é a da nossa sociedade. E vamos combinar, nem sempre é uma imagem bonita de se ver. A primeira coisa que me bateu com uma força tremenda foi a dignidade do silêncio. Nós vivemos na era do barraco, do cancelamento, da resposta na ponta da língua, do textão raivoso. A gente aprendeu que para ter razão é preciso gritar mais alto. E o que o Cristiano fez? O exato oposto. Naquele cubículo de vidro, enquanto sua identidade era desfeita e sua dignidade era cutucada, ele não gritou, ele não deu carteirada, ele não ameaçou, ele silenciou. Mas não era um silêncio de submissão, era um silêncio de poder, um silêncio que dizia: eu sei quem eu sou, vocês é que não sabem o que estão fazendo, e essa, para mim, é a primeira grande lição para a nossa vida. Quantas vezes a gente não entra em batalhas inúteis, no trabalho, com um chefe injusto,
na internet, com um hater que só quer nos tirar do sério. Até mesmo em família, em discussões que não levam a lugar nenhum. A gente gasta nossa energia, nossa paz de espírito, tentando provar um ponto para quem não quer ouvir. O cristiano nos ensina que, às vezes, a resposta mais poderosa é recuar, respirar e deixar que o silêncio exponha o ridículo da outra pessoa. O silêncio dele forçou os agentes a confrontarem o próprio vazio de seus argumentos. É uma arma de uma elegância e de uma força que a gente esqueceu que existe. Não se trata de engolir sapo, mas de escolher as batalhas que valem a pena e, principalmente, de preservar a nossa própria integridade quando o mundo ao redor parece perdê-la. O segundo ponto é o mais doloroso, o mais brasileiro, talvez. É o do espelho que eu falei. Por que essa história viralizou? Por que o mundo parou? Porque era o Cristiano Ronaldo. E aí a gente precisa ser brutalmente honesto. Se fosse o João, o Pedro, o Francisco, com a mesma roupa, o mesmo boné, a mesma postura, mas com a pele um pouco mais escura, vindo de um CEP da periferia, o que teria acontecido? Teria tido vídeo? Teria tido comoção mundial? Teria pedido de desculpas da companhia aérea? A gente sabe a resposta. E dói admitir. O que o Cristiano fez, talvez sem querer, foi usar o seu privilégio como uma lupa. A fama dele não o protegeu da injustiça, mas serviu para amplificá-la a um nível que ninguém podia mais ignorar. Ele se tornou, por um instante, o rosto de todos os invisíveis. Daquele jovem que toma uma dura da polícia só porque está voltando para casa à noite. Daquela senhora da limpeza que é revistada na saída do supermercado sob o olhar desconfiado do segurança. Daquele trabalhador humilde que é tratado com desprezo em uma repartição pública. São histórias que acontecem todos os dias, em cada esquina deste país, mas que não viram hashtag. Não tem milhões de seguidores para defendê-las. A lição aqui é um soco no estômago. A nossa empatia não pode ser seletiva. Não podemos nos chocar com a injustiça só quando ela acontece com um famoso. Temos que treinar nosso olhar para enxergar a dignidade e o direito no rosto de cada pessoa, independentemente de quem ela seja, de onde ela venha ou do que ela vista. O caso do Cristiano serve como um alerta. Se até com ele foi assim, precisamos urgentemente começar a acreditar nas histórias de quem não tem câmera para gravar. A dor do anônimo tem que ter o mesmo peso da dor do ídolo. É um exercício diário de humanidade, de se forçar a olhar para o lado e realmente ver quem está ali. E isso nos leva diretamente à terceira lição, a nossa responsabilidade como testemunhas. Pense no Lucas, o estudante que gravou o vídeo. Ele poderia ter pensado, não vou me meter, vai que sobra para mim? E ninguém o culparia. É o medo, é o instinto de autopreservação, mas ele fez uma escolha. Ele entendeu que o silêncio dele, o silêncio de quem vê e não faz nada, é uma forma de cumplicidade. Ele usou a única arma que tinha na mão, um celular, para dar voz a uma situação que seria esquecida em 5 minutos. Hoje, todos nós temos um celular no bolso. Todos nós temos uma voz nas redes sociais. A gente não é mais impotente. A gente pode ser a testemunha que filma, que denuncia, que apoia. A gente pode ser a pessoa que, em uma roda de amigos, quando alguém faz uma piada preconceituosa, não ri junto, mas diz: "Cara, isso não foi legal." A gente pode ser quem defende um colega de trabalho que está sendo humilhado. A gente pode escolher não ser o agressor, claro, mas também podemos escolher ativamente não ser o espectador passivo. Cada pequena atitude nossa cria uma ondulação. O Lucas não imaginava que seu vídeo de 48 segundos mudaria protocolos de aeroportos, mas mudou. Porque a coragem, mesmo que pequena, é contagiante. Por fim, a lição mais transformadora: sair da indignação e partir para a ação. Sentir raiva, ficar triste, postar uma frase de efeito, tudo isso é importante. É o primeiro passo. Mas não pode ser o único. A resposta final do Cristiano não foi a frase bonita no Instagram. Foi a doação anônima. Foi o gesto concreto de pegar a dor que ele sentiu e transformá-la em ajuda para quem sente essa mesma dor todos os dias. Ele pegou o limão mais azedo e não fez só uma limonada para ele. Ele montou uma fábrica de limonada para os outros. E isso se aplica a nós de forma muito prática. Ficamos indignados com a fome?
Podemos doar uma cesta básica, ficamos tristes com o abandono de animais, podemos ajudar uma ONG local, mesmo com pouco, ficamos revoltados com a falta de educação, podemos ser voluntários para dar aulas de reforço na nossa comunidade. A ação está ao nosso alcance. A mudança de verdade não acontece no feed de notícias, acontece na vida real. A nossa indignação tem que ser o combustível, não o destino final. É sobre transformar o que é absurdo em o que eu posso fazer a respeito? No fim das contas, a saga do Cristiano Ronaldo no aeroporto nos deixa uma pergunta no ar. Quem nós escolhemos ser? O agente que julga pela capa? O espectador que vira o rosto? O fã que só se importa com o ídolo? O jovem que tem a coragem de filmar? Ou a pessoa que depois de tudo decide agir? Essa história nos mostra que respeito não é algo que se pede, é algo que se pratica. Dignidade não é algo que se tem, é algo que se demonstra. E mudança não é algo que se espera, é algo que se faz. Cristiano Ronaldo, o homem, nos deu uma aula. E a bola, agora, está com a gente. Se essa história e essa reflexão mexeram com você de alguma forma, se acenderam uma faísca aí dentro, por favor, não deixe essa conversa morrer aqui. Nós temos o poder de fazer essa mensagem ecoar. Primeiro, deixe o seu like neste vídeo. Não é só um número, é um sinal para o YouTube de que conteúdos que nos fazem pensar, que nos desafiam a sermos melhores, são importantes e precisam ser mostrados para mais gente. Segundo, compartilhe este vídeo. Mande naquele grupo da família, para aquele amigo ou amiga que precisa ouvir isso. Às vezes, uma história como essa é tudo que alguém precisa para mudar uma pequena atitude, e essa pequena atitude pode mudar tudo. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui, a gente se compromete a trazer mais histórias assim, que nos tiram do piloto automático e nos inspiram a construir um mundo com mais consciência e mais respeito. Por último, e talvez o mais importante, use o poder da sua voz. Comenta aqui embaixo, com todas as letras. Respeito é para todos. Vamos inundar os comentários com essa frase. Vamos transformá-la não só em uma hashtag, mas em um compromisso nosso, um lembrete diário de como devemos tratar uns aos outros. Obrigado por ter ficado comigo até o final, por ter refletido junto. Isso já é um passo gigante. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.